Avaliação no ambiente educacional. Você já teve que fazer alguma prova? Se sentiu injustiçado com o resultado? Bom, a gente vai se aprofundar nesse assunto um tanto polêmico, mas necessário, no episódio de hoje do Academicamente. Como de costume, eu quero dar as boas-vindas primeiro aqui ao nosso anfitrião, o professor Tiago Santana. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Johanna? Tudo jóia. E aí, gosta de fazer prova? Olha, eu gosto, mas depende da prova. Depende da prova. Depende da prova. Mas muito bem, temos convidados hoje especiais para debater Sim. esse tema, né? Do lado de lá da mesa, nós temos a nossa acadêmica de pedagogia, Camille. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Oi, pessoal. E do lado de cá nós temos nossa professora, que é mestre, está acabando doutorado na área educacional. Uau. Olha só, né, o gabarito. Professora Dirce Rufi Ferraz. Professora, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Mas vamos lá, a avaliação. A avaliação é um parâmetro, se é que eu posso chamar assim, sem ferir nenhum termo aí, importante no processo de aprendizagem. É uma ferramenta, né? Ela dá um suporte para o professor medir ali. Como é que se dá esse processo? Professora, Avaliação é contigo. algo extremamente importante, mas que a gente, acho que nós fomos educados assim, e a gente limita a avaliação apenas àquele momento acadêmico, quando, na verdade, nós avaliamos e somos avaliados em tudo na vida, tudo. No dia a dia eu estou avaliando, desde um prato de alimento que eu vou dizer, ficou muito gostoso. Não, não está gostoso. Isto é uma avaliação. Concorda comigo, Camille? Concordo. Prof, em algumas aulas eu me lembro que a senhora falou que a avaliação ela tem origem edênica. Pode falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Eu lembro, eu falo sempre isso para vocês. O que é? Primeiro relato que a gente tem de avaliação é o que está na Bíblia. Em Gênesis 1, quando a Bíblia fala sobre toda a criação do mundo, e vocês, ao pegarem a Bíblia, vão verificar que após cada dia aparece, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Isso é uma avaliação. Que fantástico. Então, o que acontece? Eu posso dizer que Deus trabalhou com autoavaliação. Ele mesmo fez e ele mesmo viu que era bom. E é esse conceito de avaliação que a gente precisa trazer para dentro da escola, que durante anos a avaliação é vista apenas como provas, como erro, e muito tempo, inclusive, era como um castigo para o aluno. Punição, né? Punição. Tanto é que acho que hoje o que mobiliza muita gente, acho que a Camille pode até falar mais, porque ela ainda está ali terminando, né? O que mobiliza muito o aluno hoje é o medo da avaliação. E, professor, até virando um pouquinho a chave aqui, a gente pode dizer que a avaliação ela deveria, pelo menos, ser processual e não Sim. estanque. É isso, né? Porque a ideia é um caminho a ser trilhado. É isso mesmo, professor, que a gente pode começar a resgatar para tentar, né, entender um pouco o que seria a avaliação num contexto mais correto. A gente sempre coloca a avaliação é uma prova. Não, a avaliação é um todo. Prova é um instrumento de avaliação. Assim como um seminário, uma construção de texto, mapa conceitual, isso são instrumentos de avaliação que, ao final, somam uma avaliação toda. E aí, professor Tiago, quando você fala em processo, realmente, erradamente, felizmente a escola está mudando, mas durante muito tempo enfatizou muito mais o produto do que o processo. Lembra, Camille? Lembro. Que a gente fala sobre isso? Sim. Nessa disciplina? E uma coisa que eu acho muito importante de falar, não sei se vocês percebem isso também, mas na educação infantil, para o ensino fundamental, anos iniciais, tem uma diferença muito grande, assim, conforme a criança vai avançando os anos, a percepção dela de avaliação muda. Porque na educação infantil, a criança chega em casa falando, pai, mãe, a gente fez uma atividade muito legal. Uma brincadeira, né? Porque brincar é avaliação brincadeira. também. As fases do Exatamente. desenvolvimento vão Exato. colaborando, Sendo respeitados, né? para poder... E aí ela chega falando sobre essas avaliações e por mais que não sejam provas, né, exames, a professora sabe, ela consegue acompanhar o processo, né, de crescimento dessa criança. Só que quando ela vai chegando perto ali do 5º ano, 4º ano,
a palavra dela muda, a percepção dela muda. E aí aquela fala que antes era sobre atividade legal que ela tinha feito, agora é assim, tirei 2,5 na prova com peso 3. Vira um número. Exatamente. Né? Deixa de ser, ela deixa de perceber o processo, ela só enxerga o número. E algo muito interessante que eu gostaria de pontuar, que nem sempre esse fracasso em uma determinada área determina que, nossa, que ruim, não, que é bom. Por exemplo, ao me autoavaliar ao longo da vida, eu percebi que eu tinha mais afinidade com algumas áreas do que com outras. Sim. E isso me fez me apaixonar pela área de comunicação e pela área de desenvolvimento humano. E que é muito bom você estudar e se autoavaliar e ser avaliado em áreas que você gosta. Então, olha, esse processo lá atrás fez com que, olha, Johanna, ela foi boa na disciplina, ela passou, mas ela tem mais desenvoltura nessa questão aqui. Eu me autoavaliando, não gosto... Quando a criança muda de fase, né? Eu não quero, não gosto. Ela está se autoavaliando e percebendo potencialidades, né? Então, é interessante ver essa perspectiva também, porque às vezes a gente tem uma autocobrança, um comparativo excessivo de que temos que dominar todas as áreas, tudo. Então, o processo avaliativo, eu vejo nesse ponto positivo, pode ser que eu esteja errada, a professora me corrija, mas eu vejo esse lado positivo também, de se perceber do que não são ali as potencialidades e tá tudo bem não ser tão bom em algumas áreas e me destacar em outras. Exatamente. Isso acontece muito daí no ensino médio. Fica evidente o aluno que tem mais ligação com ciências biológicas, mais ligação com matemática, né? Mais ligação com linguagens. E os professores precisam perceber isso. Mas voltando, Camila, ao que você falou, na educação infantil, anos iniciais, a criança fica feliz com as atividades, ela não está preocupada com a nota, ela está preocupada com o sucesso na atividade. À medida que vai passando para os anos finais, isso parece que vai desaparecendo. Isso ainda é uma falha que nós cometemos na educação, porque daí o professor Tiago vem assim, a ênfase que seria no processo passa a ser no produto e eu não posso fazer isso. A ênfase precisa ser no processo. E aí a grande importância do professor, às vezes alguns alunos ficam assustados quando eu digo isso, é a avaliação, ou seja, todo o processo avaliativo de uma disciplina precisa ser feito juntamente com o plano de ensino do professor. Ou seja, esta avaliação precisa estar pronta no momento do plano também, porque é esta avaliação, ou esse instrumento de avaliação, que vai conduzir as ações do professor para que esse aluno tenha maior sucesso. E, muitas vezes, o aluno tem aquela ideia, eu não sou legal, eu não estou bem. Isso precisa ser trabalhado, porque é o que você falou. Nem todo mundo é igual em todas as áreas. Cada um tem a sua afinidade, né? Então, o aluno pode tirar 10 em linguagens, mas, de repente, na educação física é 7. Porque ele não está tão voltado para aquilo. Mas tem que haver sempre a preocupação do desempenho desse aluno. E quando tem um aluno que vai mal mesmo, tá? Vamos supor que foi feito um instrumento de avaliação e esse aluno teve 4, teve 5. Aí surge a necessidade do professor de avaliar o seu trabalho, porque esse aluno não conseguiu. O que aconteceu? Daí vem um teórico de educação que no início do século passado, chamado John Dewey, que ele dizia assim, e essa frase foi muito impactante, e até alguns professores na época ficaram revoltados, porque ele dizia assim, se não houve aprendizagem, é porque não houve ensino. Nossa. Importante isso. Pesado. É pesado, Profundo. pesado mesmo, né? E aí, assim, o que os professores entenderam? Bom, então, se o aluno aprendeu, eu não ensinei. E aí, aquela briga, eu já sou de mais tempo, né? Um pouquinho mais tempo, que eu cresci e me formei no magistério, pedagogia, ouvindo sempre do professor assim, eu ensinei, ele que não estudou, tá?
Mas o que Dewey quis dizer é o seguinte: não é que o professor não ensinou. Houve ensino, sim, mas ele não foi suficiente para aquele aluno. A estratégia talvez não foi eficiente, né? Porque Acho que trabalha muito mais com essa ideia de estratégia. Exatamente. Porque o processo de aprendizagem, ele muda de pessoa para pessoa. Total, é bem individual, né? Vou contar uma experiência pessoal. Histórias, amo histórias. Tá, uma história. Eu devia estar no 3º ou 4º ano de trabalho. Tinha uma turma de 4º ano e um aluno que me chamava a atenção porque ele nunca trazia as atividades de casa feitas. Mas na sala de aula, ele participava, ele falava, ele respondia e ele fazia todas as atividades. E aquilo começou a me incomodar. E eu ainda fui do tempo de que, assim, visitava os alunos. E eu resolvi visitar a família desse menino para verificar como que era a casa, conversar com a mãe. Não era falar mal do aluno, de jeito nenhum, mas entender. Assim que a mãe me atendeu, naquele momento eu estava junto com minha mãe era a professora que me auxiliava também, né? Eu entendi. Quando eu entrei na casa, eu entendi que não tinha condições. E à medida que a gente foi conversando, a mãe foi contando que ela trabalhava de manhã, o menino estudava à tarde, mas que ela trabalhava de manhã e que o menino ficava com 2 irmãos menores. Veja, ele tinha 9 anos. E ele ficava com 2 irmãos menores em casa. A casa tinha um quarto onde todos dormiam, eram 4 filhos, pai e mãe, e uma sala, que seria uma sala, cozinha. Daí a mãe dizia assim, ele chora porque o fulano rasga o caderno, daí pega a caneta, aí ele fica tão bravo que ele joga tudo na mochila e ele não quer fazer mais nada. Eu entendi, ele tinha uma irmã mais velha. Saí dali pensando, o que eu vou fazer? No dia seguinte, terminou a aula, quer dizer, conversei com a mãe daí, mandei um comunicado para a mãe na agenda, perguntando se ele poderia ficar comigo todos os dias após a aula, porque eu ficava sempre 1 hora, 40 minutos, corrigindo os cadernos, organizando tudo para a aula seguinte. E ela disse que não tinha problema nenhum. E aí eu chamei o menino e falei assim, olha, você não quer ficar comigo? Eu sempre fico aqui, eu organizo, eu arrumo tudo para a aula na tarde seguinte. Você fica aqui, você consegue fazer a tarefa. Qualquer dúvida, eu também posso te ajudar. Você não precisa nem levar o material para casa, deixa guardado aqui no armário. E o menino topou o desafio. Acabou. Foi outra criança. Excelente. E o mais emocionante é que, depois de um tempo, chegou uma pessoa que eu conheci, coordenadora pedagógica de uma escola em Santa Catarina, e falou assim, professora, você lembra de mim? Eu falei, desculpe, não consigo lembrar. Eu sou irmã de fulana de tal, lembra aquele menino que foi fazer tarefa na sua sala de aula? Aquilo me emocionou, e daí ela falou assim, pela sua atitude, eu escolhi ser professora e hoje eu sou coordenadora pedagógica. Olha, Nossa, que legal. que lindo. Ai, Que gente, história. é emocionante. Então, o que é? É a gente entender a situação do aluno também. Claro, alguns vão dizer assim, não, mas isso é um absurdo, eu não consigo fazer com todos. Mas eu acho que no momento que a gente tem oportunidade, a gente precisa ver. Então, o processo deste menino não favorecia. Mas no momento que ele teve um processo favorecido, ele apresentou um produto ótimo. E é isso que a gente tem que ver. Então, assim, por exemplo, tem um autor da avaliação que eu gosto muito, chamado Lucchesi, e ele tem um artigo que impacta, porque ele fala assim, do erro como fonte de virtude ao erro... Não, do erro como fonte de castigo ao erro como fonte de virtude. Então, ele faz aquele paralelo que o erro seria feio, era um insucesso, e em séculos passados as pessoas misturavam o erro
o pecado. E daí essa ideia de pecado, que nós nascemos em pecado, veio para a escola também como se o erro do aluno fosse pecado. E aí gerou no aluno, gera no aluno a culpa, a insegurança, a Medo de incerteza. errar. Exatamente. Veio com castigo, né? Não só a ideia, mas também o castigo que era aplicado, né? Físico, né? Sim. Enfim. Não, e o castigo, gente, não faz muito tempo, Sim. né? Aqui no Brasil mesmo havia muito. Na região Nordeste, se usava muito a palmatória. Aqui no Sul, a régua. E eu fui aluna da minha mãe no primeiro ano. Nossa. Minha mãe usava régua. Juntava tudo, né? Ali, Gente, né? Ela Mas enfim. batia nas costas do aluno. E, gente, até Era normal, era né, pra excelente, época. era excelente professora. Hoje eu sei que ela jamais faria isso, né? Mas era normal. Era condicionada à metodologia da época. Ou ficava de joelhos em cima No de milho. milho, ou ficava em pé num cantinho, tá? E os outros que iam bem eram os valorizados. Aquele era um pequeno coitado, né? Então, assim, isso é muito negativo. Professora, deixa só então, aproveitando o gancho, só virando um pouquinho o lado da perspectiva, a avaliação também avalia o aluno, mas não para ele somente. Nessa ideia de que nós temos que buscar estratégias de aprendizagem eficiente para aquele aluno, é um instrumento também para o professor. Né? Porque nós precisamos, nós como professores, me coloco agora como professor aqui, né? Analisar os resultados, analisar as respostas para que o processo de recuperação daquela falha de aprendizagem seja realmente concluído. Porque recuperação, na faculdade é sub, nas escolas é recuperação, não pode ser também só um instrumento que chega lá, dá mais uma nota e acabou. Mas sim uma estratégia do professor para que, no momento adequado, ele possa retomar o conteúdo de uma maneira mais personalizada e ter mais sucesso na entrega ali depois da aprendizagem. Seria esse o caminho? Eu sempre tive comigo o seguinte, que todo o insucesso do aluno é meu insucesso também. Como dizia a Dil, para aquele eu não consegui. Tá? Então, assim, aí há necessidade de mudança de estratégia. Nunca sonhei, nunca pensei, nunca vibrei com aluno retido. E o tempo que trabalhei na coordenação e mesmo em orientação educacional, eu confesso que isso me chateava muito no conselho de classe. Tá? Porque, assim, tem que ter a oportunidade. Mas aí tem uma outra coisa no conselho de classe que eu dizia assim, vamos supor o conselho de classe no final do ano, né? Tá, o aluno estava lá com a média 6, ele estava com 5,8. Faltam só 2 décimos. Nesse caso, não era ruindade minha, mas eu insistia. Nós não vamos. Esse aluno vai para sub ou esse aluno vai para exame. Por quê? Porque no momento que eu aprovo um aluno aumentando um pouquinho esses décimos, ele fica na mesmice. E quando ele tem oportunidade de um estudo, para ele é para melhora de nota, para nós é crescimento. Ele cresce. Então, vamos supor, um exemplo bem simples, tá? Por exemplo, vamos supor que trabalhei multiplicação com uma turma e no ano seguinte, ou no semestre seguinte, ou bimestre seguinte, vem a divisão, que é a sequência, né? Para dominar a divisão, eu preciso entender adição, subtração e multiplicação. Sim. Se esse aluno, dessa criança, né? Se essa criança não domina bem a subtração e ela me dá um produto assim quase passando, e eu dou os 2 ou 3 décimos, ela vai ter dificuldade na sequência. Porque se ela não domina bem aqui, ela não vai entender bem a multiplicação. Mas se eu insisto e dou uma nova oportunidade para essa criança e trabalho com ela, ela vai dominar aqui. Consequentemente, ela vai. Ela vai ter a chance, Não pelo são menos, 2 de recuperar. décimos, não Exato. são apenas 2 É. décimos. Exato. A aprendizagem é muito maior do que essa pontuação. É muito Isso. maior. E aí, assim, e é por isso que tantos alunos chegam na série seguinte ou na etapa seguinte com dificuldade, que a gente chama de defasagem. Porque não foi trabalhado isso, e isso é um pré-requisito para a sequência. Então, vejam bem, eu não concordo com a reprovação. Eu acho a reprovação algo negativo, mas ela às vezes acontece.
mas dá uma outra oportunidade para que ele melhore dentro das condições legais permitidas, né? É extremamente importante para o crescimento desse aluno. Né? Assim como a professora estava falando, eu fiquei pensando aqui, poxa vida, faltou 2 décimos para o aluno. Mas qual que foi a minha falta no processo? Por que ele está tirando essa nota? Porque, assim, se a gente for parar para pensar na sala de aula, são 20, 30 crianças, é muito difícil alcançar todo mundo. Então, eu tenho que diversificar as minhas metodologias, os meus meios de avaliação, para conseguir alcançar a maioria possível. E se eu vejo que alguém ficou para trás, eu tenho que ter o tato como professora de chegar nesse aluno, perceber quais são as dificuldades dele, avaliar ali, olhar o exame que ele fez, o que faltou para ele, e eu ter o tato, assim como a senhora teve com o aluno, de atender as necessidades dele. Porque às vezes não é questão de desleixo, né? É questão de necessidade mesmo. Camille, nisso daí são 2 aspectos. O aspecto voltado para o aluno e o aspecto do professor. Então, é muito importante que, quando se termina um instrumento de avaliação, e quando eu digo instrumento de avaliação, deve ser o mais variado possível, não é só prova. Né? E prova, parece que a nossa cultura ainda traz isso, né? Pai, avô e avó ficam falando da tal da prova, assustando a criança. Que deve existir, mas não é o único instrumento e não deve ser, inclusive, né? O único foco. Porque quando eu amplio os instrumentos de avaliação, eu começo a pegar praticamente todos os alunos dentro daquilo que você falou, que nem todo mundo é voltado para tudo, né? E você, tá tudo bem. Exatamente. Mas pelo menos saber o básico daquilo ali, né? Tá? Então, por exemplo, você com certeza se descobriu na questão de comunicação, repórter, na escrita. Sim. Tá? Na oratória, na isso falar, escrevendo. não foi nas provas de física. Tá? Então, assim, por isso que a gente tem que ter assim, uma amplitude, né, nos instrumentos de avaliação. Aí o que acontece? Sempre, ao fechar um instrumento de avaliação, eu preciso verificar de cada aluno o que faltou para ele chegar no 100%. E o que faltou é o que precisa fazer parte da sequência das minhas próximas aulas. Então, eu preciso verificar 40%, 50%, ou a questão 9 falava sobre pronome nominal. 70% da turma errou. Então, eu sempre trabalhei muito com planilha de Excel, fazendo as anotações, percentual ali, e o que precisava voltar, por isso que a estatística é importante no curso de pedagogia, né? O que eu precisava voltar, rever com os alunos, ou desse aluno, o que estava faltando para esse aluno. Porque, assim, o nosso sonho, juntamente com o aluno, deve ser o 100%. Muito bem, 100% é o nosso objetivo. Johanna, diminui um pouco essa ansiedade sobre a avaliação. Eu achei incrível, eu aprendi muito com a professora aqui. Que didática, a gente estava aqui encantada se olhando, gente. Olha, professora, realmente, eu sou suspeita, eu admiro muito a área, sou filha de professora, já falei em outros episódios aqui. E minha mãe também é uma apaixonada pela educação e quanta humanidade no processo avaliativo. Tem que ter. Porque o processo é mais importante do que o produto. Isso fixa para mim aqui. Então, muito obrigada mesmo. Aprendi muito hoje aqui nessa aula, fazendo autoavaliação aqui. Pois é. Aprendi muito aqui nessa aula hoje. Então, nós queremos agradecer. O tempo passa correndo. Eu sei que já o tema... Acabou? Sim, nossa, mas o tema é rápido, gigantesco. Eu falei Falou demais, né? eu acho. Então, assim, queria agradecer Camille por estar aqui, por aceitar o desafio de estar aqui. Uma nossa aluna, né, que ainda está fechando as avaliações. Posso falar um pouquinho? E eu fico muito feliz de ter a Camille aqui. Ela é aluna do 4º ano, os 4 anos conosco, ela está saindo. A gente vai sentir saudade, mas ao mesmo tempo a felicidade, de ver um profissional. Tá? De ver. São professores bons de avaliação esses aqui, hein? E vocês podem ter contato. O nosso vestibular de inverno está aberto. Opa, importante informação, hein? Vamos deixar o link aqui abaixo na descrição desse podcast. Clica e venha ter contato com esses professores maravilhosos. Né? Venha Incrível, estudar gente. aqui. Uma experiência única. Muito bem. Johanna, mais uma vez, muito obrigado. Professora, para fechar o nosso podcast, uma frase
sobre avaliação para nós encerrarmos o programa com chave de ouro? Deixa eu até procurar. Tem tanta coisa, né? Tem tanta coisa ali. Eu acho que na avaliação ou no processo avaliativo eu tenho que fazer de tudo para formar esse cidadão, tá? Permitindo ele integrar-se plenamente e dignamente na sociedade. E quando eu pego Ellen White, que diz o desenvolvimento físico, espiritual e mental, fecha isso daqui. Eu não estou formando conhecimento na química, eu estou formando um cidadão para cá, mas também para a eternidade. Uau. Uou. E assim nós fechamos mais um mega Academicamente. Nós Nós ficamos por aqui, mas a gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Até!